Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vem tirando dúvidas. Vamos lá. Com relação aos barradinhos. Olha só, com relação a barradinhos, né? Teve dúvidas aqui, como é que eu faço meus barradinhos? Ó, esse daqui é da Márcia Espaçapã, tá? Não vai dar muito pra vocês ver, mas eu vou colocar aqui uma folha pra vocês entenderem melhor. Ó, ele é assim, de canto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei do cantinho do meu pano, tá? Então, eu peguei aqui, ó, na reta do canto aqui dele, coloquei bem aqui no cantinho do meu pano, ó, tá vendo? Aí, ele ficou na metade desse, vamos dizer que é uma, na metade aqui, ó, tá vendo? Da folha, do meu stencil. Aí, eu prendi aqui bem certinho, passei o meu pincel pituá, tá? Com a cor verde bandeira, ó, passei ele todinho, né? Cuidado para não ultrapassar o limite aqui, apenas no stencil mesmo, certo? Tirei ele, aí ele ficou assim, tá? Aí, para mim seguir em frente, como é que eu faço? Eu vou, ó, ele ficou assim, tá? Eu tirei ele, certo? Aí, eu vou seguir em frente, né? Ó, eu não vou pular dois, eu vou pular apenas um, ó. Venho aqui novamente nesse daqui que eu pintei, coloco ele e eu só faço mais um. Então, eu faço um bloquinho desse, certo? Ó, faço esse e faço esse, tá? Aí, eu vou novamente em frente. Eu só faço um por vez. Ó, venho aqui, coloco aonde eu parei, tá vendo, ó? Centralizo aqui certinho aonde eu parei e vou fazer mais um bloquinho desse, tá? Então, eu não faço de dois em dois, eu vou fazendo de um em um e assim sucessivamente, até chegar no final. Esse daqui, tá? Esse stencil daqui. O outro stencil, tem outros stencils que a gente tem que começar do meio e depois fazer os cantos, certo? Ó, eu vou explicar pra vocês depois como faz essas gotinhas aqui, bem certinho, tá? Pra que vocês não tenham dúvida, tá bom? No final do vídeo tem eu explicando como fazer. Agora tirando dúvida de stencil, tá? Ó, vamos lá pra esse daqui, novamente. Eu coloquei ele bem no meio, ó, como eu falei pra vocês. Coloquei bem no meio aqui, ó. Aí, eu fiz essas três partes que está inteira, tá? Eu não fiz os cantos, essa parte que tá cortada, não. Eu peguei aqui, coloquei no meio, fiz essas três florzinhas que estão inteiras, certo? Ó. Aí, preenchi com o pincel, passei o pincel pituá. Ele é um pouquinho difícil da tinta entrar, porque os bloquinhos dele são bem pequenininhos. Mas dá certo, só ter paciência. Ó, fiz esse, tá? Aí, o que foi que eu fiz? Agora, eu vou fazer aqui a outra parte, né? Aí, eu peguei, depois que eu fiz esses três, vim aqui no meu último, coloquei nesse que já tava pintado e fiz o outro, ó. E fiz esse daqui, certo? Aí, eu vou para o outro lado do meu tecido, né? Lembram que eu fiz três? Então, eu vou no outro lado e vou aqui no meu... Ó, fiz esses três aqui de primeiro. Aí, agora eu vou aqui no meu último que eu fiz, coloquei aqui e vou fazer o outro, certo? Eu sempre faço dessa forma, para que não fique um em cima e embaixo. Olha só, esse daqui é mais um de canto. Aí, eu coloquei, eles vêm marcadinho, esse é da Opa. Eles vêm marcadinhos furinhos, tá? Aí, eu tampei com a fita crepe, ó, ele vem com esses furinhos aqui, ó. Tem que tampar, senão vai sair essa marca no seu tecido. Então, não pode acontecer, né? Ó, eu fiz aqui fiz os dois primeiros e depois eu fui fazendo um por um, tá? Eu fiz aqui logo esse. Eu não posso vir fazer de dois em dois, porque pode dar errado, um pode ficar mais em cima, outro mais embaixo. Então, eu coloco ele aqui no último que eu fiz, centralizo certinho e faço o próximo, tá? Então, eu vou fazendo aqui de um por um, centralizo aqui onde eu fiz, né? E faço o próximo, coloco certinho e vou fazer aqui o próximo. Então, eu vou fazendo isso de um por um. Se eu for fazer os dois, pode ser que dê errado, tá? Possa ser que um saia para baixo, outro saia para cima. Então, eu sempre, no último que eu fiz, eu coloco ele, centralizo certinho e faço o próximo, tá? Então, eu sempre trabalho dessa forma, para que dê super certo. Senão, pode acabar acontecendo um sair para cima e outro mais para baixo, tá? Então, eu trabalho assim com stencil. Vamos lá para mais um. Ó, esse daqui, tanto faz começar no meio, ó.
ó, no meio, tanto faz começar aqui no meio quanto começar no canto, porque ele sempre vai sair de canto, ele não vai terminar um inteiro, ele sempre, os dois lados sempre vai ficar no canto, tá? Vocês podem começar aqui no meio, preencher esses inteiros, tá? Preenche logo os inteiros, mede certinho a largura do seu pano, tem que ficar o espaço tanto para um lado quanto para o outro, certo? Não pode ficar um mais, outro menos. Ou vocês começam de canto, esse extenso aqui, tanto faz, na bordinha do pano, lá no finalzinho. Então, ou coloca, centraliza certinho o pano de vocês e preenche essas 5 partes inteiras e faz. Ou vocês começam lá no cantinho, que no outro canto também vai ficar partido no meio, tá? Então, tanto faz. Ó, e terminar o resto, ou se não começar do começo. Certo? Olha só. Essa cor aqui é o verde bandeira também, tá, pessoal? Ó, não faz uma parte e depois faz outra pro meio, vocês terminarem no meio. Ou vocês começam no meio, tá? Pra terminar nos cantos, ou começa no canto e vai de fora a fora, tá bom? Tem que dar certinho aqui, ó, tanto o espaço de um lado quanto do outro. Vocês têm que medir certinho pra que não haja divisória e segura. Se vocês não segurarem bem o stencil, não prenderem com a fita crepe ou prender bem na mão, ele vai dar uma entortadazinha, tá? Então, cuidado com isso. Prenda o seu stencil muito bem, fixa ele ali com a fita crepe, com a fitinha, né? E passa o pincel pituar, certo? Pouca tinta. Se vocês trabalharem com excesso, o que vai acontecer? A tinta ela vai passar para baixo e vai borrar a sua pintura. Ela vai ficar com excesso embaixo. E quando você tirar o stencil, ele vai topar naquela parte que tem muita tinta e vai acabar borrando o seu trabalho. Então, cuidado com isso também, certo? Vamos lá para uma amostrinha aqui de como eu fiz aquelas gotinhas lá no fundo do mar, né? Que a gente trabalhou no vídeo anterior. Vamos lá tirar a dúvida de vocês como é que faz. Bem pertinho. E vou trabalhar nas 3 cores que a gente trabalhou lá também, certo? Foi azul celeste, né? O fundo do mar eu fiz com azul celeste, azul turquesa, a cor turquesa e a cor azul cobalto, né? E o branco que a gente iluminou em algumas partes, certo? Então, aqui também vai ser da mesma forma, ó. Vamos lá, colocar o branco, vamos supor que aqui é o fundo do mar. Eu sempre vou trabalhar com as cores mais escuras que eu utilizei aqui. Se eu utilizei azul cobalto como a cor mais escura, então essa cor é que eu vou fazer as minhas gotinhas, né? Como se fosse as bolinhas que vai subindo, né? O oxigênio que vai subindo para cima da água, do mar, né? Então, vamos lá. Com o pincel filete, ó, aqui é arredondado, ó, tá vendo? E aqui também, e puxo para baixo, certo? Olha só. Pego o branco, vem aqui do lado, em cima, não pode cobrir o azul. Vem aqui um do ladinho do outro e puxo para cima, ó. Se por acaso foi muito branco, volta com um pouquinho de azul cobalto e desce aqui para esse branco, tá? Ó, retoca novamente. Se por acaso foi muita tinta, volta com um pouquinho do branco. Tudo tem seu jeitinho, tá? De ser. Aqui embaixo, se tiver excesso, tira o excesso do azul. E aqui a gente sempre coloca uma pontinha do ladinho e eu subi 2 pontinhos para cima. Por isso que ficou aqueles pontinhos em cima. Foi isso que eu fiz, tá? Vamos lá novamente. Ó, arredondo aqui. Ó, aqui eu deixo meio curvado e faço tipo um V. Aqui, ó. Certo? E aqui fica mais fino. E vou descer esse azul para baixo. Vou pegar o branco. Vou pegar aqui, ó. Uma cor, ela fica do ladinho da outra. Ela não ultrapassa o limite aqui embaixo, certo? Se por acaso foi excesso, tira com o pincel, tá? E vem com esse branco aqui pra cima, ó. Mesclando as cores, tá?
para que haja tipo uma transparência, certo? E pego um pontinho do branco. Ele sempre vai ficar de lado, nunca no meio, tá? Sempre de ladinho aqui, ó. E subo 2 pontinhos aqui em cima. Foi isso que eu fiz lá no fundo do mar, certo? Foi isso que eu fiz. Começa sempre com a cor mais escura, tá? Nunca com o branco, que eu acabei errando aqui a tampinha. Mas, ó, sempre com a cor mais escura a gente começa. Vamos lá novamente. Depois é que a gente vem com o branco, certo? Sempre limpando o pincel quando for trocar de cor. Se a gente tá trabalhando numa cor, por exemplo, numa cor verde, num tom de rosa, por exemplo, né? A gente utiliza a cor mais escura que a gente fez a sombra aqui. Sempre vai ser assim, ó. 2 pontinhos em cima. Quando vai fazer o fundo do mar, certo? Eu tô explicando aqui como foi que eu fiz no fundo do mar. Quando a gente vai fazer na folhinha normal, a gente só precisa da gotinha principal. Não precisa desses pontinhos não, tá? Ó. Lembra que aqui eu fiz o fundo do mar foi só batidinhas. Não é movimentos vai e volta. É só batidinhas, tá? Ó, peguei aqui meu verde pântano, que foi a cor mais escura que eu usei lá. Ó, e faço a mesma coisa. Aqui é tipo uma meia lua e aqui em cima outra meia lua. Elas não podem se unir, certo? E aqui a gente vem com o branco e sobe, ó. Tá vendo? E vem com... Se foi pouco verde pântano, a gente vem com um pouquinho a mais. E venho aqui, ó, do ladinho, um pontinho branco. E aqui em cima eu fiz 2 pontinhos em cima. Lá no fundo do mar, lembrando sempre disso, tá? Vamos lá para mais um, ó. Aqui uma meia lua, ó, uma meia bola, digamos assim. E aqui a gente faz um V, ó, um Vzinho de cabeça para baixo e sobe um tracinho, ó, vem aqui e desce, tá? Com o excesso do verde pântano. Aqui a gente vem com o branco, ó, coloca aqui e sobe para cima. Certo? E aqui do ladinho a gente coloca um pontinho e aqui em cima 2 pontinhos. Vamos lá para mais um aqui, ó. Ó, uma meia bolinha, só metade de uma bolinha. E aqui meio curvado, a gente acompanha e desce, ó. Vem com o branco, ó, e sobe. Sempre começa aqui de baixo e vou subindo, ó. Pego um pouquinho de verde pântano, tiro o excesso do branco aqui. Venho com a bolinha e coloco aqui do ladinho. Eu coloquei 2 bolinhas em cima, lá no fundo do mar, lembrando a vocês desse detalhe, certo? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de verde para vocês verem, visualizarem aqui. Aí aqui embaixo, lá no fundo do mar, eu fiz assim, meio que aleatório, tá? 2 bolinhas, 3 bolinhas, lá no meu trabalho, certo? Meio que aleatório, não coloquei assim em repetitivo não, tá? Fui colocando ali pra mim preencher espaços também, né? Bem na parte de baixo do pano, bem embaixo mesmo, comecei embaixo. Tá? Na cor vermelha, lembra que eu fiz lá na cor vermelha também? Ó, o vermelho tomate.
E a cor mais escura que eu usei lá foi o vermelho profundo. Então, tanto poderia usar o vinho como sombra, né? Ou o vermelho profundo, ó. Lembra que eu fiz lá no fundo essa parte aqui? Aí, como lá já estava seco, o meu vermelho profundo ele se destacou mais. Aqui ele tá molhadinho, ele não vai se destacar muito, né? Mas eu vou ensinar pra vocês como é que faz nessa cor aqui. Tanto faz no vinho ou no vermelho profundo. Como eu usei lá no vermelho profundo, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar a minha cor vermelho profundo, certo? E vou fazer a mesma coisa, ó. Uma bolinha, meia bolinha, digamos assim, ó, só a metade. E aqui em cima, só a metade. E vou descer para baixo com esse excesso de tinta, com pincel filete mesmo, tá? Agora, eu vou pegar aqui, vou vir com o branco aqui do ladinho, onde a gente colocou embaixo, e vou subir para cima com esse branco. Limpo o pincel e vou mesclar as cores. Não pode haver uma divisória entre uma cor e outra, elas têm que se unir. Pego aqui uma bolinha, ó, coloco do ladinho. E eu subi com 2 bolinhas aqui em cima, ó. Ou 2 ou 3. Lá no meu fundo do mar, certo? Lembrando, deixando bem claro. Foi como eu fiz lá. Acho que não deu para entender muito bem. Então, eu resolvi fazer mais um vídeo aqui, ó. Para explicar direitinho a vocês. Ó, da mesma forma, tá vendo? Coloquei meu branco, subi com ele aqui. Se por acaso ficou meio que o branco ficou mais do que a sombra, volta com a sombra embaixo também, ó. Tem problema não, a gente retoca. Certo? Vamos lá para mais uma pra gente finalizar o vídeo aqui e não ficar muito longo, né? Ó, um Vzinho de cabeça para baixo, ó. Sobe um pontinho, um tracinho em cima e desce aqui com excesso. Limpa o pincel no paninho e vem com o branco. Se foi pouco a minha cor aqui, ó, volta novamente com ela e tira o excesso, ó. Mesclando as cores aqui embaixo também. E finalizo aqui, ó. Certo? Aí eu fiz alguns pontinhos, 1, 2, 3, 1, 2, lá na parte do vídeo anterior, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação. Um grande abraço a todos vocês.